Fala rapaziada, beleza? Bicampeão da Libertadores, pessoal. Finalmente, bicampeão da Libertadores. Que jogaço, pessoal. Tem, assim, hoje eu até demorei pra gravar o vídeo que eu tava me recuperando. Então, assim, ainda tô meio cansado, né, tudo mais. E, cara, enfim, como foi legal. Bem, pessoal, antes da gente começar a trocar essa ideia, se você não é inscrito aqui ainda, se inscreve aqui embaixo, por favor, para você me ajudar, tá? E se você gostar do vídeo no final, por favor, deixa aquele like, beleza? Então vamos lá, pessoal, vamos começar aqui esse vídeo de hoje. Bem, pessoal, para começar hoje, enfim, eu já tinha mencionado semana passada, né, antes do jogo, dois pontos importantes. Aquele jogo lá contra o Vasco, enfim, realmente não valia nada para o Campeonato Brasileiro, mas um dos pontos que eu destaquei lá é que, assim, a melhor coisa que aconteceu naquele jogo foi um dos nossos jogadores ele recobrar a confiança, que foi o caso do nosso Breno Lopes, né? Ele, o cara desde que chegou, ele simplesmente estava se esforçando, estava tentando fazer os gols, chutava, a bola ia para fora, perdia gol feito. E daí naquele jogo contra o Vasco, ele fez o primeiro gol e com certeza depois disso ele se tornou um jogador um pouco mais confiante, né? E assim, a prova disso é que ontem, eu acho que foi a primeira ou a segunda bola que ele pegou no jogo, né? E ele conseguiu cabecear e foi uma puta cabeçada, foi um gol muito bonito, cara. Foi um gol importante pra caramba e foi um gol muito bonito, né? Então assim, eu acho que depois disso fica a lição que mesmo em alguns jogos que a gente não espera muita coisa, ou que a gente não tá mais nem pro campeonato em si, né, no caso o Brasileirão, tem certas coisas que a gente pode agregar naquela partida. Às vezes não é o resultado, né? Então às vezes você não, enfim, se ganhar, perder, tanto faz, mas às vezes é a confiança de um jogador, né? De repente é um jogador voltar a jogar de novo. Então eu acho que ficou a lição dessa vez, tá? Outro ponto importante, o Rony, cara. O Rony é outro, ele chegou sem confiança, demorou pra caramba pra fazer gol, né? E também, quando começou a fazer, fez. E, cara, ontem mais uma vez, aquele cruzamento que ele deu, na minha opinião, cara, aquilo não foi um cruzamento. Aquilo realmente foi uma assistência, foi um passe. Cara, a bola fez a curva assim e foi encontrar o Breno Lopes lá no segundo pau pra ele fazer aquele gol que deu o título pra gente, né? Então, são dois jogadores meio que desacreditados aí, né? Mas assim, eles realmente acabaram decidindo esse título pra gente, né? Um título que a gente já tava esperando há 21 anos, né? Esse é um dos pontos que eu queria destacar aqui nesse vídeo de hoje. Cara, outro ponto importante também, né, pessoal, que a gente não pode deixar de falar nele, que é o Abel Ferreira, né? Assim, eu não tenho dúvidas que se não fosse ele chegar no Palmeiras, assim, dificilmente a gente teria ganhado a Libertadores, né? Assim, todo mundo sabe que é um campeonato extremamente difícil de ganhar, tem muito time bom, então assim, ele foi um cara que ele conseguiu retomar a confiança de diversos jogadores, ele conseguiu unir não só o elenco, mas eu acho que todo mundo que faz parte lá do Palmeiras, né? A prova foi o dia que a delegação tava saindo de viagem lá pro Rio de Janeiro, até os funcionários aplaudiram e tudo mais. Então assim, cara, ontem depois do jogo eu tava vendo a entrevista coletiva dele e ele falou, cara, eu sou o melhor treinador hoje, mas eu sou um pior pai, um pior marido, né? Porque ele falou, cara, eu deixei minha família inteira lá, eles não podem vir pra cá por conta dessa pandemia, né? Então assim, você vê que foi um cara que ele realmente sacrificou certos pontos da vida dele, né? Pra ganhar, pra vencer e pra provar que ele seria um técnico merecedor. E realmente provou. E assim, cara, eu fico assim, eu não vou nem entrar nesse ponto ainda, mas eu vou abordar aqui hoje, mas eu não entendo assim, a perseguição que a imprensa brasileira tem com esses técnicos estrangeiros, né? Então assim, a gente vê algumas coisas aí na imprensa, o pessoal falando, né? Que, cara, não tem como você concordar com isso, né? Assim, o cara chegou, o cara nunca prometeu nada,
eu sinto que ele sempre respeita os técnicos brasileiros. Ontem mesmo, ele parou para elogiar vários, né? O Renato Gaúcho, até o Diniz também. E ele até falou, meu, vocês precisam valorizar mais o que é de vocês. Né? Então, assim, não é porque o cara perdeu que vocês vão mandar embora e tudo mais. Então, assim, eu acho que, acho não, tenho certeza, se não fosse ele, dificilmente a gente estaria hoje comemorando, né? E assim, a gente tem que agradecer muito esse cara, que ele realmente é um cara diferenciado e de verdade, eu espero que ele fique aí, mas pelo menos essa temporada de 2021, que aí sim, aí eu acho que as nossas chances, elas vão aumentar, assim, bastante, né? Aí sim, talvez a gente consiga sonhar, de repente ganhar Brasileirão, de repente ganhar de novo a Libertadores, porque não, né? Agora que isso é uma pressão, a gente pode, de repente, sonhar em ganhar de novo. Então, sem dúvida, o Abel é sim um dos principais pontos desse time. Outro ponto muito importante também, pessoal, que não tem como deixar de mencionar o nome dele, e assim, ele teve os seus erros, ele sabe também, inclusive, que ele acabou cometendo muita coisa ruim também esse tempo que ele está à frente aí do Palmeiras, mas, cara, não tem como destacar que o presidente Maurício Gagliotti, ele foi um cara importante nisso, porque, enfim, foi um ano difícil, 2020, né? Então, assim, o Palmeiras teve a receita reduzida pra caramba. Ele até comentou ontem que ele fez meio que um acordo lá com os jogadores, né? Ele falou, pessoal, a gente tá nesse momento, a nossa renda, ela diminuiu muito, né? Então, assim, pra gente não precisar mexer no quadro de funcionários, a gente precisa fazer um acordo com vocês, e eu queria saber se vocês topam. Os jogadores toparam. Então o acordo deles foi de reduzir ali aproximadamente 20% ali do salário dos jogadores, né? Para conseguir manter o quadro de funcionários. E em troca ele falou, se vocês chegarem em uma final, em uma semifinal, eu devolvo tudo para vocês. Enfim, e aí eles chegaram, né? Chegaram em uma final, que foi do Campeonato Paulista. Chegaram em mais 2 finais agora, que foi a da Libertadores, que ganharam, né? E tem a da Copa do Brasil. E a gente sabe que ainda tem mais 2 finais aí, que depois eu vou falar que a gente pode ganhar também. Então, assim, ele teve os erros dele nessa época que ele é o presidente, sem dúvida. Eu mesmo criticava bastante ele. Mas, cara, não tem como negar que ele, enfim, nós ficamos 2 semanas sem saber quem seria o treinador, o time chegando em um momento de decisão importante, que a gente sabia que se aproximava, mas, cara, ele soube ter um pouco de paciência e cautela e escolher o cara certo, né? Então, sim, ele é responsável por esses títulos também. E aí, pessoal, para finalizar esse vídeo de hoje, eu não poderia deixar, assim, de falar de uma coisa, assim, que eu acho muito feio isso, né? Enfim, hoje a gente viu aí em alguns canais, né? Assim, quanto o Palmeiras incomoda a imprensa, né? Não generalizando, mas assim, boa parte da imprensa realmente se sente muito incomodado. Enfim, quando o Palmeiras ganha, quando tem algum sucesso, né? Eles, cara, parece que eles não aceitam. Eles falam, não, como assim o Palmeiras está ganhando? Como assim o Palmeiras voltou a ser gigante, como sempre foi? Então, cara, enfim, tem jornalista falando, nossa, essa final ela não chegou nem aos pés da final do ano passado, porque era Flamengo e River, e foi 2-1 o jogo. Cara, foi também um jogo super truncado. Ontem era um jogo numa temperatura altíssima, os 2 times, ótimos times, mas eles se estudaram demais e, cara, os 2 times sabiam que quem fizesse o primeiro gol dificilmente não levaria o título, e foi o que aconteceu, né? Então, assim, eu acho que, assim, cara, quando por exemplo, o Corinthians ganhou em 2012, por exemplo, e, cara, enfim, a gente não teve o que fazer, né? Os caras ganharam, os caras jogaram bem, você tem que ficar na sua e aceitar. Outro time foi melhor, outro time ganhou. E assim, quando o Palmeiras ganha, parece que não, parece que foi tudo meio que sorte. Cara, que sorte. Cara, e sinceramente, o jogo de ontem foi um jogo bem igual, né? Eu achei que emocionalmente o Palmeiras ele entrou melhor, ou seja, ele entrou um pouco mais focado, ele entrou mais consciente no que ele deveria fazer durante a partida, e foi o que ele fez, né? Então, em alguns momentos você viu até que os jogadores do Santos estavam um pouco afobados e tudo mais, até o próprio técnico, né? Assim, o Cuca não precisava ter feito aquilo e ele foi expulso, né? Foi expulso
E assim, e o Palmeiras não ganhou, assim, o Palmeiras não ganhou por conta disso, né? Foi expulso ali e aí no contra-ataque o Palmeiras acabou fazendo aquele gol. Mas assim, o que eu quero dizer é que, cara, quando um time ganha, ele sem dúvida ele tem os seus méritos, né? Isso independente de ser o Palmeiras, de ser o São Paulo, de ser o Corinthians, de ser o Santos, de ser o Flamengo. Então eu acho que é feio isso, quando você não assume que, enfim, que um time que você não torce, né, ou que você não é tão simpatizante, ele teve os seus méritos, né? Então, assim, se você pegar todos os campeões da Libertadores, cara, dificilmente, assim, a cada 10 eu acho que um ou dois jogam um futebol que você fala, uau, nossa, que futebol, que coisa maravilhosa. E o futebol de hoje é assim, o futebol de hoje é físico, o futebol de hoje é realmente marcação, e, cara, quem é mais eficiente acaba levando. Então, esse é um ponto aí que, enfim, eu queria comentar com vocês, né? Enfim, eu acho que se vocês acompanharam também, vocês viram aí que muita gente começou a falar um monte de groselha também, né? Mas isso não vai tirar o fato que a gente é bicampeão, né? E a gente vai disputar um Mundial agora. E sim, vai ter muita gente torcendo, enfim, pro Palmeiras não ganhar também. Mas enfim, isso já é outro papo para outro vídeo, né, pessoal? E por hoje eu vou ficando por aqui, tá? Vou descansar mais um pouco ainda, que eu ainda tô um pouco cansado. E amanhã eu volto com mais vídeo pra gente falar aí do nosso Palmeiras, tá? É bem possível que eu já fale algumas coisas de como vai ser essa questão do Mundial, outras competições também que a gente já tem aí logo na sequência, e a gente se vê, beleza? Então é isso, pessoal. Avante palestra e um abraço.